Mistérios inexplicáveis. Desde a época de nossos ancestrais, olhamos para as estrelas e imaginamos sobre o desconhecido. Uma curiosidade insaciável está atrelada ao nosso DNA. Essa sede de conhecimento nos impulsionou aos confins do nosso planeta. No entanto, alguns mistérios continuam a nos iludir, sussurrando histórias de eventos enigmáticos e ocorrências inexplicáveis. O fascínio pelo desconhecido é uma força poderosa, atraindo-nos para um mundo de especulação, teoria e mistério. Essa curiosidade inata é o que torna os mistérios não resolvidos tão infinitamente fascinantes. Nosso mundo está repleto de tais mistérios, cada um mais intrigante que o outro. Civilizações desaparecidas, manuscritos enigmáticos, desaparecimentos inexplicáveis. A lista é tão longa quanto cativante. Não são meras histórias ou lendas, mas eventos históricos reais que têm deixado historiadores, cientistas e detetives amadores perplexos por gerações. Alguns mistérios envolvem objetos tangíveis, como o enigmático manuscrito Voynich, um livro lindamente ilustrado, preenchido com uma escrita desconhecida e diagramas bizarros que desafiam a decifração há séculos. Outros se concentram em eventos inexplicáveis, como o desaparecimento desconcertante da colônia de Roanoke, cujos habitantes desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás apenas uma única pista arrepiante. Esses mistérios desafiam nossas percepções, expandem as fronteiras do nosso conhecimento e nos forçam a confrontar os limites da nossa compreensão. A história de Atlântida é talvez um dos mistérios mais duradouros e cativantes de todos os tempos. Mencionada pela primeira vez pelo filósofo grego Platão, Atlântida é descrita como uma nação insular poderosa e avançada que existiu há milhares de anos. Segundo Platão, Atlântida possuía tecnologia muito superior à de sua época, com arquitetura magnífica, sistemas de irrigação sofisticados e até máquinas voadoras. Essa civilização utópica, no entanto, não era para durar. Um evento cataclísmico, possivelmente um terremoto ou uma erupção vulcânica, fez com que toda a ilha de Atlântida afundasse sob as ondas em um único dia e noite. Teria sido um lugar real, uma civilização perdida e engolida pelo mar, ou apenas uma fábula moral contada por Platão? O mistério de Atlântida continua a intrigar e inspirar debates. Apesar da popularidade duradoura da lenda de Atlântida, evidências concretas de sua existência permanecem indefinidas. Alguns estudiosos acreditam que Platão baseou sua história em eventos históricos reais, talvez inspirando-se na civilização minoica, uma cultura da Idade do Bronze que floresceu na ilha de Creta até seu colapso repentino por volta de 1450 a.C. Outros apontam para eventos geológicos, como a erupção vulcânica de Thera, a moderna Santorini, que devastou a civilização minoica e pode ter inspirado a destruição cataclísmica descrita por Platão. No entanto, os céticos argumentam que o relato de Platão sobre Atlântida é puramente alegórico, destinado a transmitir lições filosóficas e morais em vez de fatos históricos. Eles apontam para a falta de evidências arqueológicas de uma civilização tecnologicamente avançada, existindo no meio do Atlântico durante o período sugerido por Platão. Apesar da falta de provas definitivas, a busca por Atlântida continua. Das profundezas do Oceano Atlântico às margens do Mar Mediterrâneo, pesquisadores e exploradores vasculharam o globo em busca de qualquer vestígio dessa civilização lendária.
Alguns acreditam que Atlântida está submersa sob o Triângulo das Bermudas, uma região conhecida por desaparecimentos marítimos inexplicáveis. Enquanto a existência de Atlântida permanece um tema de debate em andamento, seu impacto em nossa imaginação coletiva é inegável. Seja um lugar real ou um produto da imaginação de Platão, Atlântida continua a inspirar admiração, maravilhamento e uma sede por descobertas. No reino dos mistérios não resolvidos, poucos são tão desconcertantes e intrigantes quanto o manuscrito Voynich. Este livro enigmático, que recebeu o nome de Wilfrid Voynich, o livreiro polonês que o adquiriu em 1912, tem deixado criptografistas, linguistas e historiadores perplexos por mais de um século. Suas origens são desconhecidas, sua linguagem indecifrável e seu propósito permanece coberto de especulação. O manuscrito, que se estima ter sido criado em algum momento entre os séculos XV e XVII, é uma prova do artesanato meticuloso de um autor desconhecido. Que segredos estão escondidos em suas páginas? Quem criou esta obra enigmática e com que propósito? Essas perguntas alimentaram inúmeras teorias e hipóteses. O aspecto mais intrigante do manuscrito Voynich é, sem dúvida, sua linguagem. Apesar de inúmeras tentativas de algumas das mentes mais brilhantes do mundo, a escrita permanece indecifrável. Os caracteres não se assemelham a nenhum alfabeto conhecido, e a própria linguagem parece desafiar a análise linguística convencional. Alguns pesquisadores acreditam que o texto é escrito em uma cifra complexa, projetada para esconder seu verdadeiro significado de todos, exceto do destinatário pretendido. Outros especulam que pode ser uma linguagem construída, inventada pelo autor para um propósito desconhecido. A natureza indecifrável do manuscrito Voynich deu origem a uma infinidade de teorias sobre suas origens e propósito. Ao longo dos anos, inúmeras teorias foram propostas para explicar os mistérios do manuscrito Voynich. Alguns sugeriram que é uma farsa, uma falsificação inteligente criada para enganar colecionadores ou ganhar notoriedade. No entanto, a complexidade do manuscrito, suas ilustrações complexas e a natureza consistente de sua escrita em centenas de páginas tornam essa teoria improvável. Apesar do mistério duradouro que o cerca, o manuscrito Voynich continua a fascinar e inspirar. Talvez um dia, com os avanços da tecnologia ou um golpe de pura sorte, seus segredos sejam desvendados. O ano é 1590. John White, governador da colônia de Roanoke, retorna às costas do Novo Mundo após uma viagem de 3 anos à Inglaterra para obter suprimentos. O que ele encontra não é o assentamento movimentado que deixou para trás, mas um silêncio assustador. A colônia, estabelecida apenas 3 anos antes na ilha Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte, desapareceu. Seus habitantes, mais de 100 homens, mulheres e crianças, não estão em lugar nenhum. A única pista para o seu destino era uma única palavra esculpida em um poste: Croatoan. O mistério de Roanoke tem assombrado historiadores e arqueólogos por séculos. Uma teoria predominante sugere que os colonos, enfrentando suprimentos cada vez menores e a ameaça de nativos hostis, tentaram navegar para uma ilha próxima, chamada Croatoan, lar de uma tribo indígena americana amigável. Essa teoria é apoiada pela inscrição encontrada no poste, que pode ter sido um sinal pré-combinado, indicando seu destino pretendido. Outra teoria postula que os colonos se integraram às tribos indígenas americanas locais. Essa teoria ganha credibilidade a partir de relatos de características e artefatos europeus encontrados entre certas tribos da região. Alguns pesquisadores propuseram possibilidades mais sombrias,
sugerindo que os colonos tiveram um destino mais trágico. A falta de evidências conclusivas permitiu que o mistério de Roanoke perdurasse. Stonehenge, um enigma ancestral na planície de Salisbury. Em pé em silêncio solene na planície de Salisbury, varrida pelo vento, na Inglaterra, Stonehenge é uma prova da engenhosidade e arte dos povos pré-históricos. Estima-se que tenha sido construído em etapas a partir de 3000 a.C. O verdadeiro propósito de Stonehenge permanece envolto em mistério. As maiores pedras, conhecidas como sarcens, têm mais de 9 metros de altura e estão dispostas em um círculo, originalmente coberto com enormes pedras de lintel. Dentro deste anel externo estão pedras azuis menores, transportadas de uma pedreira a mais de 320 quilômetros de distância, no país de Gales. A precisão com que essas pedras foram erguidas, usando apenas ferramentas e técnicas primitivas, é uma prova da destreza de engenharia de nossos ancestrais neolíticos. Desvendando os mistérios de Stonehenge, teorias e especulações. Alguns acreditam que seja um antigo observatório astronômico, com suas pedras alinhadas com os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Outros sugerem que serviu como um templo sagrado, um local de culto e ritual para um povo adorador do Sol. Alguns arqueólogos propõem que Stonehenge serviu como um cemitério, um local de descanso final para a elite da sociedade neolítica. Adicionando à intriga, descobertas arqueológicas recentes revelaram que Stonehenge não era um monumento isolado, mas parte de uma paisagem pré-histórica muito maior. Apesar dos esforços de inúmeros arqueólogos, historiadores e cientistas, o verdadeiro propósito de Stonehenge permanece um enigma: o mecanismo de Antiquitera. Uma maravilha tecnológica ancestral. Resgatado do Mar Egeu em 1901, o mecanismo de Antiquitera é uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes. Este artefato de bronze corroído revelou-se uma antiga calculadora astronômica de complexidade incomparável. Datando de mais de 2000 anos, desafia nossa compreensão da inovação tecnológica antiga. Imagine o espanto dos mergulhadores que encontraram este dispositivo estranho em meio aos destroços. Mal sabiam eles que haviam tropeçado em uma relíquia de significado tecnológico profundo. Sob a superfície incrustada, havia um sistema complexo de engrenagens e mostradores. Investigações posteriores revelaram que o mecanismo de Antiquitera não era um artefato comum. Era uma calculadora astronômica de complexidade impressionante, capaz de rastrear os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Seu intrincado sistema de engrenagens, compreendendo mais de 30 engrenagens de bronze, é uma prova da precisão e habilidade de seus criadores. As funções do dispositivo são acessadas por meio de uma série de mostradores e ponteiros. Inscrições no exterior fornecem instruções para seu uso, escritas em grego antigo. O nível de miniaturização e complexidade evidente no mecanismo de Antiquitera não tem paralelo. A descoberta forçou historiadores e arqueólogos a reavaliar suas suposições sobre as capacidades tecnológicas das civilizações antigas. Ele permanece como um testemunho da engenhosidade e sofisticação dos engenheiros da Grécia Antiga. O fascínio duradouro por mistérios não resolvidos como a cidade perdida de Atlântida e o enigmático manuscrito Voynich, a desaparecida colônia de Roanoke, e o enigmático Stonehenge e o impressionante mecanismo de Antiquitera, fala de nossa curiosidade inata e desejo de desvendar segredos. Esses mistérios representam os maiores quebra-cabeças intelectuais, nos tentando com vislumbres de conhecimento perdido. Por que somos tão atraídos por essas histórias enigmáticas? Talvez seja a emoção do desconhecido, ou o desafio que esses mistérios representam para nossas mentes racionais.
Eles nos desafiam a expandir nossa compreensão do que é possível e a abordar o mundo com uma mente aberta. A busca para resolver esses mistérios é uma prova do espírito humano duradouro de descoberta. É uma busca movida pela curiosidade e sustentada pela crença de que até os quebra-cabeças mais complexos podem ser resolvidos. Cada geração traz novas perspectivas e tecnologias, iluminando a escuridão com a luz do conhecimento. A busca por respostas leva a descobertas inesperadas. Embora ainda não tenhamos decifrado o manuscrito Voynich ou localizado a Atlântida, a busca por esses mistérios avança nossa compreensão da história. A busca para entender o mecanismo de Antikythera lança luz sobre a destreza tecnológica das civilizações antigas, desafiando nossas suposições e inspirando novas gerações. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.